Fala, gente! Sejam muito bem-vindos ao canal Thiago de Oliveira com o quadro Você no Comando. Assuma o comando e cresça com novas possibilidades para esse ano de 2026. Não sei quando você está assistindo esse vídeo. Pode ser que você o assista daqui a um ano, ou pode ser que você o assista nos dias que eles vão sair. Todas as segundas às 20 horas e as quintas às 7 horas da manhã. E esse conteúdo é para quem? Para você que opera uma pequena e uma média empresa, que busca organização, estruturação, planejamento, estratégias, processos, protocolos, literalmente colocar a casa em ordem. E por que esse canal existe? Para ajudar você que talvez está começando a sua jornada agora, ou já começou e quer validar o que você já faz, ou não sabe nem por onde começar, está bastante aí atarefado, se sentindo sobrecarregado, sufocado. Esse canal vai te ajudar a colocar as coisas em ordem. E por que ele nasceu? Porque eu vivi essa jornada, eu vivi essa loucura. Empreendo no Brasil há 8 anos, empreendia antes nos Estados Unidos e não encontrei um canal gratuito que pudesse me dar ali um guia, um norte, uma ajuda de como fazer isso pela minha empresa. Gastei aí muito dinheiro, mais de 300 mil reais em educação corporativa e com certeza eu preciso compartilhar um pouco desse conhecimento com você, que talvez tenha algum acesso um pouco limitado ou busque algo inicialmente ali para solucionar uma dúvida rápida do dia a dia, no conteúdo um pouco mais fácil de digerir como esse. E se você tiver mais interesse, quiser saber um pouco mais, durante esse ano eu vou lançar muitas novidades, muitas coisas boas para que você possa se beneficiar disso. Começando por esse QR Code aqui, ó. Tá vendo que tem um QR Code aqui? Esse QR Code é para você fazer parte de uma comunidade fechada com muitos empresários e você não vai ter o seu número compartilhado e além disso você vai receber materiais exclusivos que eu não posto na internet e você pode se beneficiar desses materiais, e-books, PDFs, ferramentas de trabalho para que você cascateie na sua equipe para os seus gerentes, coordenadores, analistas, júnior, sênior, pleno, diretoria. Com certeza, todos que trabalham com você podem se beneficiar desses materiais. E hoje eu vim falar um tema legal, um tema bem legal. Mas antes de eu falar esse tema, eu quero te pedir uma gentileza para que você deixe a sua contribuição no canal. E a sua contribuição é um joia. Clica no like aí, subscribe, segue o nosso canal e ative as notificações. Essas três coisinhas aí vão me ajudar muito e vai ajudar você também no seu propósito de melhorar a sua empresa, tá bom? Então, vamos ao início desse conteúdo de hoje. Você vai gostar muito desse conteúdo, porque ele com certeza pode ser um divisor de águas em os profissionais continuar na sua empresa ou não, ingressar na sua empresa ou não, permanecer durante alguns anos e lutar por posições melhores, ganhos melhores na sua empresa ou não. Eu vou falar sobre como estruturar um crescimento da sua equipe dentro de um plano de carreira. Então, plano de carreira. O que é um plano de carreira? Para que serve? Como funciona? Para que a gente faz ele? Qual que é o objetivo dele? O plano de carreira, ele é literalmente um mapa, um GPS. Então, imaginem que dentro desse quadrado hipotético aqui, a base do meu dedão é um território plano. E a ponta aqui do meu indicador é o topo dessa montanha. O plano de negócio é exatamente o caminho do ponto inicial da caminhada, da jornada, até o ponto mais alto da montanha, o cume da montanha. E traduzindo isso para o mundo corporativo, é literalmente a jornada que você vai percorrer dentro da empresa pela promoção de cargos, de salário, melhoria de habilidades, de técnicas, que a gente chama dentro do mundo corporativo de soft skills e hard skills. Hard skills é basicamente habilidades operacionais, você dominar sistemas, programas, software, ferramentas de trabalho, é o hard skills. E os soft skills são habilidades mais refinadas de relacionamento, de liderança, de convívio com pessoas e dentro de uma organização você precisa de ambos para percorrer essa jornada e chegar no topo, ser promovido, não só se desenvolver tecnicamente, mas também se desenvolver da forma de relacionamentos, desenvolvimento pessoal, melhorar a sua versão e ser o melhor que você pode ser.
E muitas empresas pecam com isso. Muitas empresas não têm um plano de carreira claro, não têm uma jornada clara. E aí fica difícil reter os profissionais, fica difícil você querer que as pessoas lutem pela sua empresa, lutem em continuar com você. O adulto, ele gosta muito de missões. O adulto gosta muito de desafios. O adulto, no geral, ele precisa se sentir parte. Principalmente a nova geração, a geração Z atual, ela necessita fazer parte de algo dentro das suas necessidades, dentro do que eles buscam, fazer parte de algo, sentir-se pertencente de um negócio, de uma organização, ou suas tarefas e missões ter um significado é muito importante. Tem pesquisas que comprovam que 40% da geração Z atual no mercado de trabalho já declinaram propostas por não se sentir importantes ou sentir que aquele determinado trabalho ou local não tinha o que eles precisavam pelo senso de pertencimento. Isso se torna algo cada vez mais relevante nos dias atuais, porque esta é a geração que ingressa no mercado agora, e essa geração ela tende a fazer parte da sua empresa, do seu negócio, do que você tem hoje, e é muito importante que você consiga acomodar esses profissionais da melhor maneira possível, tá bom? Então, assim sendo, esse é um bom motivo, não só pela geração Z, mas também para que você tenha qualquer tipo de profissional de qualquer geração, seja ela qual for, dentro da sua empresa, integrando essa jornada. Então, hoje nós vamos aqui mostrar os porquês de um plano de carreira, como fazer um plano de carreira e os problemas de ausência de um plano de carreira, né? Então, primeira coisa para você refletir aqui junto comigo, por que um plano de carreira ele é essencial? Porque ele deve fazer parte da sua empresa. Então, os profissionais da sua empresa precisam enxergar oportunidades de crescimento para que permaneçam no seu negócio. Imagine você entrar numa empresa, ficar naquela empresa e não tiver nenhuma possibilidade de crescimento. Isso já foi parte de uma geração inteira. Provavelmente os seus pais, os seus avós. Era muito difícil no momento no qual eles ingressaram no mercado de trabalho. O plano de carreira não era tão claro. Muitas empresas até não tinham plano de carreira ou estavam em locais que não permitia crescimento. Então a pessoa entrou como metalúrgico numa determinada fábrica, ela passou ali 5, 10, 15, 20, 40 anos naquela mesma função e se aposentou. Ou talvez trabalhou no supermercado e naquele supermercado ficou o tempo inteiro naquela função do seu primeiro dia até o seu último dia. Isso é algo que hoje não funciona mais, mas já foi a realidade de centenas e milhares de pessoas ao redor do mundo. E, infelizmente, algumas empresas continuam assim, sem plano de carreira, sem muita clareza, e aí fica muito difícil de você manter talentos. Os profissionais ficam estagnados quando não enxergam possibilidades de crescimento. E com isso eles buscam oportunidades externas, eles buscam empresas que possam preencher essa lacuna, esse espaço. E aí fica bastante complicado de você manter pessoas boas na sua organização. Então, esse é um principal motivo porque você deve ter um plano de carreira, porque o oposto disso vai trazer para você assim muitos problemas de retenção de talento dentro da sua organização. O que que um bom plano de carreira precisa ter? Uma trajetória clara, mostrar exatamente os cargos que a empresa tem hoje, as responsabilidades desses cargos e as etapas evolutivas. Então, o que que eu preciso fazer? Por exemplo, vamos falar que você entra na empresa como analista júnior. O que que eu preciso de habilidades como analista júnior? E qual que é o critério para me tornar um analista pleno? Quais são as habilidades que eu preciso ter e responsabilidades dentro da organização. E logo após, como eu me torno um analista sênior? Quais são as habilidades, quais são as responsabilidades, o que que eu preciso entregar, o que se espera de mim, o que que eu tenho que aprender de soft skills, de hard skills, para que eu possa avançar nesse plano de carreira. Então, esta trajetória, esta jornada, ela precisa estar clara. Se ela não está clara, fica muito difícil do profissional conseguir perceber
que ele pode crescer dentro da sua empresa, que ele pode realizar os seus sonhos dentro da sua empresa. Então, você aí, empresário, ninguém vai fazer isso por você. Tem algumas coisas que eu tenho dito no canal, chama papel de dono. Essa é uma das funções que é o papel de dono. Só o dono pode fazer isso, junto com o RH, junto com os profissionais. Você não tem que fazer sozinho, mas você tem que ter a iniciativa de sentar, desenhar, trocar ideias, ajustar e com isso você evoluir no plano de carreira. Sem isso fica muito, muito, muito difícil de reter esses profissionais. Além dessa trajetória clara, você precisa de transparência nesse plano de carreira. O que significa transparência? É ter muita facilidade de não só entender, mas o que se espera de mim? Quais são os critérios para eu mudar de nível? Qual que é o aumento de responsabilidade que eu preciso ter dentro dessa organização? Ah, eu tenho que liderar pessoas, eu preciso aprender determinada tarefa, eu preciso dominar um certo programa. Então, quando fica claro, exatamente como o edital, você que é concurseiro, que já prestou um concurso, ou que tem alguém na família, ou alguma pessoa que passou num concurso você conhece, ou talvez você mesmo já estudou, por exemplo, uma vaga para policial militar. Está lá exatamente o que você precisa fazer ou conhecer para se candidatar para aquela vaga, fazer o processo daquela vaga, que é as provas do edital, e eventualmente passar naquele concurso e ser contemplado com o cargo. É a mesma coisa para o mundo corporativo, para as empresas privadas. Tem que ter uma transparência clara sobre critério de promoção e aumento de responsabilidade. Isso faz parte do jogo. E para que isso não fique vago somente no dia da integração, no dia do processo de onboarding do seu novo time, do seu novo profissional, das pessoas que entregam a sua, vão integrar a sua equipe, faça reuniões periódicas, faça reuniões de tempo em tempo, mostrando o plano de carreira, revisando o plano de carreira, alinhando expectativas sobre o plano de carreira, e nisso tem uma ferramenta chamada PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Eu acredito que eu já tenha falado disso em episódios anteriores. Se eu não falei, deixa nos comentários aí. Por favor, faz uma aula de PDI, faz um conteúdo sobre PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Com esse PDI, você de tempo em tempo revisita ele e conversa com esses profissionais. E sendo assim, as pessoas entendem com clareza o que precisa ser feito, como tem que ser feito, nasce a vontade de evoluir e aumentam o foco dentro do plano de carreira e, consecutivamente, na produtividade do seu negócio, seja ele na indústria do produto, do serviço, de vendas, não importa qual é o seu negócio, mas o plano de carreira ele é aplicável em qualquer tipo de indústria e ele faz a diferença sobre você reter talentos ou não, né? E como você vai montar esse plano de carreira, né? Agora eu te mostrei aqui os benefícios, por que ter, por que não ter, os problemas de você não ter. Vamos para um passo a passo de um plano de carreira eficiente, né? Então, o primeiro passo de todos eles é você mapear cargos e funções, criar um organograma com responsabilidades e requisitos. Então tá ali provavelmente o fundador da empresa, que ocupa um cargo executivo, depois vem ali os seus diretores, aí vem os seus gerentes, aí vem os seus coordenadores, os seus analistas e assim sucessivamente. Então, Tiago, não estou deste tamanho, sou uma empresa pequena, sou eu e mais 5 pessoas. Não tem problema, não importa o seu tamanho, mas já se você já está robusto e não tem, isso sim é um problema. Faça urgente, sente um tempinho, reserve com a pessoa de RH que te ajuda e escrevam aí as funções, os cargos e literalmente o organograma da empresa. Se você é pequeno, ainda não cresceu, melhor ainda, você já vai crescer estruturado, organizado. Então, essa é a primeira coisa, mapear as funções. A segunda coisa, definir os níveis de progressão. Então, cada cargo tem uma etapa e cada etapa tem a sua evolução de maneira clara, como eu falei. Então, eu preciso dominar, por exemplo, o pacote Office para ser um analista pleno. Eu preciso ter um curso ou um nível de Excel intermediário para avançado para ser um analista sênior e assim sucessivamente. Então, quando você definir os cargos, as progressões, defina com certeza
o que você precisa ter de conhecimento para mudar de cargo, né? Ter os objetivos, as competências, as habilidades necessárias para avançar. Então, uma provinha, uma retenção de conteúdo, a entrega de uma determinada meta. Então, quando você tiver claro qual critério eu preciso aplicar e ser verificado e alcançar, eu vou saber como eu vou evoluir, né? E você precisará também de uma plataforma educacional, que você pode chamar ela de educação corporativa, de universidade corporativa, você pode chamar do que você tiver vontade dentro da sua empresa. Ela é basicamente um local que você pluga essas pessoas e elas vão estudar aulas gravadas por você, ela vai estudar uma apostila impressa ou virtual, ela vai acessar os conteúdos bibliográficos da empresa, ela vai acessar os e-books da empresa, seja ele qual for. Então, isso vai te ajudar bastante. São treinamentos em desenvolvimento, tem a ver com o PDI que eu falei para você, plano de desenvolvimento individual. Então, o que que você vai ter de curso, o que você vai ter de mentoria, projetos práticos e cada etapa dentro da empresa. Então, para que seja um analista, você estuda essa jornada destes 5 vídeos. Já para um cargo pleno, é 5 iniciais e mais 5 vídeos sobre gestão. Aí, num cargo sênior, tem que ser os primeiros 5, os segundos 5 e mais 5 sobre habilidades refinadas, sobre soft skills de relacionamento com pessoas e resolução de conflitos. Quando eu percorrer a jornada dos 15 vídeos, por exemplo, eu estou apto a me candidatar ou já estou apto para assumir a vaga daquele cargo. Então fica para você essa ideia de como montar. E Tiago, onde eu coloco esse vídeo? Tem centenas e milhares de lugares. Você pode fazer uma playlist no YouTube e deixar como não listado, para as pessoas não possam ver, somente quem tiver acesso àquele link, não é uma informação pública. Você pode colocar no Vimeo, você pode assinar uma plataforma, você pode colocar numa inteligência artificial. Eu uso um programa aqui na empresa chamado Suits. Não estou ganhando nada para falar isso, mas é um programa de gestão de lojas, de PDVs, de vendas, a qual eu tenho todas as informações individuais de cada ponto de venda, mas eu tenho também uma universidade corporativa que me permite sumir os vídeos, a trilha de estudo, e no final dessa trilha eu posso colocar uma prova. Então, no final de cada videoaula eu posso ter uma prova, no final de cada módulo eu posso ter uma prova, no final de cada bloco eu posso ter uma provinha, um quiz de múltipla escolha ou de perguntas abertas. Isso é muito importante na sua empresa. Então, Tiago, está muito longe da minha realidade. Não tem problema, mas estruture pelo menos, mas queira fazer. E quinto e último passo, transparência e comunicação. Garanta que todos conheçam e saibam como avançar. Então é importante que de tempo em tempo, como eu já disse, você fale em reuniões, você mostre inicialmente na integração do profissional, que você, dentro do plano de desenvolvimento individual, tenha tarefas que a pessoa visite o plano de carreira, para que você tire todas as dúvidas. Ter o RH ativo funciona, ter um líder de área ativo funciona, tudo isso vai te ajudar bastante nesta etapa do processo. Então, importante percorrer esses 5 passos, né. E uma dica prática inicial: "Tiago, ainda não tenho software, ainda não gravei vídeo, preciso acompanhar de alguma maneira". Uma planilha, de maneira simples, crie uma planilha com o nome da pessoa, embaixo tem as abinhas dessa planilha sobre cada trilha de cada jornada, cada mapeamento que você vai fazer, e com isso vai te ajudar bastante para que você acompanhe o quão rápido, devagar ou mesmo um progresso foi realizado por aquele determinado profissional que integra a sua equipe. Olha que importante, né? Tiago, não tem sofisticação, não tem problema. Pega um Excel e começa, porque você vai ter muito resultado com isso. E um plano bem estruturado transforma muito a ambição do profissional, coloca ele em ação e cria um caminho claro de evolução dentro da sua empresa. Então, se você quer evolução, você quer progresso, você quer que as pessoas realizem os seus sonhos, os sonhos delas, obviamente, dentro da sua empresa, você precisa ter um terreno fértil, precisa criar um local que as pessoas possam prosperar. A pior coisa que tem é você, por exemplo, como profissional, investir em conhecimento, investir em estudo, investir em capacitação, aí você vai numa empresa que tem um solo pobre, para ela plantar. O que é um solo pobre? Não tem plano de carreira, não tem evolução salarial, não tem progressão, não tem clareza.
com certeza esse profissional vai pegar a sementinha dele e plantar num outro local. Provavelmente a sua empresa não é fértil o suficiente para que ele possa germinar aquela semente e crescer. Então reflita sobre isso. Isso é papel de dono. Se você não fizer, ninguém vai fazer para você. E o impacto do plano de carreira, né? O que vai gerar de impacto? Vai mostrar resultados tangíveis aplicado ao plano de carreira. Então, o que você vai mensurar? Você vai ter mais retenção de talento, você vai ter maior produtividade e mais engajamento dos profissionais. Essa é a primeira coisa que você vai notar em ter um plano de carreira que funciona. Você vai notar também o desenvolvimento. Você vai ter pessoas se tornando líderes, você vai ver a empresa crescendo de maneira sustentável e você vai perceber o seu faturamento mudar, porque as pessoas vão começar a produzir mais. E você vai ter redução de conflitos, frustração, pois todos entendem as suas possibilidades reais de evolução. Então, olha que legal, né? Você retém as pessoas talentosas, você as desenvolve para ocupar novos cargos e possibilidades, ficam mais engajadas, e você reduz estresse, atrito e saída de profissional. Se esses três motivos não for o suficiente para você montar um plano de carreira bem montado na sua empresa, eu não sei o que eu posso fazer por você, porque é tudo que o empresário quer, que os bons fiquem, que eles se desenvolvam e que as pessoas não saiam, as pessoas boas e engajadas não saiam da empresa. Esse é o meu sonho, é um sonho que todos os dias eu acordo e eu trabalho para ele acontecer. Eu trabalho para que ele não fique apenas no campo, sabe, utópico ou no campo abstrato. Eu trabalho para que seja a realidade da empresa e todos que estão ao meu redor também trabalham para isso, né. Então, muito importante. E aqui já recapitulando, finalizando, né, esse conteúdo do dia de hoje, se você não deixou o seu like aí, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo, segue essa página, ativa o sininho para receber notificações segundas e quartas-feiras, segundas às 8 da noite e quinta, não é quarta, quinta, 7 da manhã, conteúdo aqui no YouTube, e às terças e às sextas, às 7 horas da manhã, assim, a partir das 5 da manhã, se você acordar cedo, estiver indo para o seu trabalho, estiver dentro de um transporte coletivo, ou se estiver numa carona com alguém, você já pode me ouvir no Spotify e vai realmente de acordo com a sua preferência. Tiago, eu prefiro ver, assista no YouTube, eu prefiro ouvir, nos escute no Spotify, com certeza fará a diferença. Então, para fechar aqui, recapitulando, um plano de carreira estruturado mostra oportunidade de crescimento, define etapas claras, critérios e caminhos para que você cresça na empresa, motiva, engaja, retém e prepara líderes internos. E se você não tem um plano de carreira ainda, pare agora e desenhe ainda para este começo de ano, porque ele pode fazer total diferença nos profissionais que já estão na sua empresa e profissionais que ainda vão chegar na sua empresa. E lembre-se, nenhum bom profissional, nenhum bom, eh, eu diria, vamos fazer a analogia do campo aqui, né? Nenhum bom plantador vai plantar as suas sementes em um solo infértil. E uma empresa sem plano de carreira, sem possibilidade de crescimento, ela é um solo improdutivo para esse profissional. E você com certeza vai ter dificuldades em atraí-los e ainda mais dificuldade em mantê-los dentro da sua organização. E se esse conteúdo fez algum sentido para você, não esquece de deixar o seu comentário, de curtir, compartilhar, escaneie esse QR Code, faça parte dessa comunidade de empresários e te vejo nos próximos conteúdos. Tamo junto!